Oi, gente, bom dia. Estão por aí? Nenhum sinal de vida. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Chay. Ó, estamos do livro físico, na página 609. Dia para... A gente vai começar da metade da página que diz, do parágrafo de Moisés. Veja só se vocês se acham aí, me deem um toque se eu posso começar. E também, Chay, se você souber aí direitinho a página do PDF, você põe aqui para mim, por favor. Vamos lá, vou começar então, tá bom? Aceita aqui quem está entrando. Oi? Vou começar. Mas Moisés não era o único visitante de Freud. Felizmente, sua obsessão não chegava à monomania. Ele andava lendo com a mesma velocidade e senso crítico de sempre. Aí aqui tem uma nota. O popular romancista inglês James Hilton, cuja obra era admirada por Freud, desagradou-o com seu livro The Meadows of the Moon, um fracasso total, e, de modo geral, com a sua produção excessiva. Temo que ele seja prolífico demais, disse Freud a Hilda Dolittle em 24 de setembro de 1934. Lamento que... E ainda sentia prazer com o sol, as flores e as férias. Lamento que a senhora nunca tenha visto nossa casa e jardim aqui em Grinzing, escreveu a Hilda Dolittle em maio de 1935. É o lugar mais bonito que já tivemos, um verdadeiro sonho, e apenas cerca de 12 minutos de carro da Bergasse. O tempo rigoroso ainda teve a vantagem de permitir que a primavera desenvolvesse seu esplendor muito devagar, enquanto nos outros anos a maior parte da floração tinha se acabado quando saímos. É claro que estou envelhecendo e minhas doenças estão aumentando, mas tento desfrutar o máximo que posso e trabalhar 5 horas por dia. Depois de um agradável verão passado, em sua maior parte em Grinzing, em novembro ele lhe disse que estava atendendo 5 pacientes por dia. Novamente na Bergasse, uma prisão muito confortável. Atormentado pela prótese, pela política, por Moisés, ele ainda conseguia mobilizar sentimentos animados, ou, pelo menos, escrever cartas animadas. Uma atividade que mantinha Freud ocupado era o acompanhamento do que acontecia nos institutos estrangeiros. Quando Ernest Jones apresentou conferências em Viena, no começo da primavera de 1935, Freud se mostrou profundamente interessado pelas surpreendentes novidades da psicanálise inglesa, que Jones apresentara à nossa gente. As novidades de Jones correspondiam principalmente à contestação da teoria de Freud sobre a pulsão de morte e sua defesa das ideias de Melanie Klein. Mas Freud já dissera sua última palavra sobre esses temas e contentava-se em ser o observador tranquilo, comentando com desusada brandura que, a seu ver, a Sociedade Psicanalítica de Londres havia seguido Frau Klein num falso caminho. Contudo, a psicanálise vinha ganhando adeptos, ou pelo menos granjeando prestígio. Freud sentiu especial prazer em ser nomeado, unanimemente, membro honorário da Sociedade Real de Medicina da Inglaterra, na época em que Ernest Jones visitava Viena. Com isso, não deve ter acontecido por causa dos meus belos olhos, disse a Jones com um deleite mal disfarçado. Deve provar que o respeito pela nossa psicanálise tem feito grandes progressos nos círculos ingleses oficiais. E ainda havia sua correspondência, na época nazista, com os filhos e colegas analistas espalhados pelo mundo, ela tornou-se mais internacional do que nunca.
Ernest Freud e família haviam se instalado em Londres, e Freud ficou satisfeito em saber que Ida Dolittle, então morando em Londres, mantinha contato com eles. Oliver ainda estava na França, Hans Sachs em Boston, Ernest Jones em Londres, Jean Lampedegrotte em Amsterdã, Max Huntington na Palestina. Todos escreviam fielmente e queriam e mereciam inteiramente respostas. Que tem uma nota. Huntington estava tentando, corajosa, mas um pouco desesperadamente, sentir-se em casa na Palestina. Ao chegar, fundaram um instituto psicanalítico, e embora se sentisse um tanto estranho, pelo menos não estava parado. Nós, analistas, contou a Freud na primavera de 1935, temos todos muitas coisas a fazer. Os pacientes que estavam sendo atendidos por eles e seus colegas eram um tipo que lhes era muito familiar. Nem os árabes, nem os judeus ortodoxos, há muito tempo estabelecidos na Palestina, seriam prováveis analisados. Além disso, como pessoa famosa, Freud recebia cartas de estranhos, e algumas o levavam a escrever longas e atenciosas respostas. Uma delas, escrita em inglês para uma americana, resume a postura que mantinha havia muito tempo em relação à homossexualidade. Já leram essa carta? É muito bonita. É bem conhecida, na verdade. De tempos em tempos ela aparece viralizando na internet. Jogar no Google acha bem fácil. Tem sido muito citada, e com justiça. Percebo pela sua carta que seu filho é homossexual. Estou profundamente impressionado com o fato de que a senhora não menciona pessoalmente este termo em suas informações sobre ele. Posso lhe perguntar por que o evita? Ao invés de ridicularizar sua missivista pelo típico puritanismo americano, ele decidiu ser simplesmente prestimoso. A homossexualidade certamente não é uma vantagem, escreveu ele, mas não é nada de se envergonhar. Não é um vício, não é uma degradação, não pode ser classificada como doença. Nós a consideramos como uma variação da função sexual, produzida por determinada suspensão do desenvolvimento sexual. Essa postura não haveria de satisfazer os homossexuais decididos a considerar seus gostos sexuais como uma alternativa adulta do modo de amar. Mas na época em que Freud escreveu a carta, suas ideias sobre a homossexualidade ainda eram extremamente pouco convencionais e pouco compartilhadas, pelo menos em público. Muitos indivíduos altamente respeitáveis dos tempos antigos e modernos foram homossexuais, observou ele de maneira tranquilizadora. Entre eles, vários dos maiores homens, Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci e etc. É uma grande injustiça perseguir a homossexualidade como crime, e também uma crueldade. Se a senhora não crê em mim, leia os livros de Havelock Ellis. Seria difícil responder se poderia ajudar o filho de sua missivista a se converter num heterossexual, entre aspas, normal. Mas ele podia oferecer ao rapaz harmonia, paz de espírito, rendimento pleno, quer continue homossexual ou se transforme. Que tem uma nota. Na Freud Collection, há uma fotocópia dessa carta com uma nota embaixo, de uma mãe agradecida, passando a carta para Alfred Kinsey. Aqui anexo uma carta de um bom e grande homem com o qual o senhor pode ficar. A disposição desafiante de Freud, que dera espaço para a afirmação de sua identidade judaica e, simultaneamente, permitia-lhe oferecer as sensibilidades judaicas, também moldou sua atitude subversiva em relação aos costumes sexuais respeitáveis e, naquele contexto, sustentou sua decisão de ficar em Viena diante dos perigos crescentes. Ele disse à anônima missivista americana que, se seu filho quisesse ser analisado, teria de vir a Viena. Não tenho intenções de sair daqui.
não que fosse totalmente cego às ameaças pela frente. Uma premonição angustiada nos diz, escreveu Arnold Zeiger em outubro de 1935, que nós, ó, os pobres judeus austríacos, teríamos de pagar uma parte da conta. É triste, acrescentou, que até julguemos os acontecimentos mundiais do ponto de vista judaico. Mas como poderíamos agir de outra forma? Aqui vamos começar outra parte. Finis Austrae. Hitler estava reforçando o ponto de vista judaico em Freud, que se consumia de cólera. Os íntimos de Freud também. Meu médico particular, o Dr. Max Schur, informou Freud a Arnold Zeiger no outono de 1935. Um médico muito capaz está tão profundamente indignado com os acontecimentos na Alemanha que não está mais receitando medicamentos alemães. Em seu transe, Freud descobriu que Moisés era mais do que uma obsessão, era um refúgio. Mas, embora pensar em Moisés o fascinasse, Freud estava muito cético se algum dia viria a publicar suas pesquisas. O Moisés, garantiu a Stefan Zweig em novembro, nunca verá a luz do dia. Ao escrever a Arnold Zweig em janeiro do ano seguinte, sobre algumas descobertas arqueológicas no Egito, Freud não quis reconhecê-lo como um estímulo para concluir seu livro. O destino de Moisés, disse resignado, é o sono. O próprio título do empreendimento, O Homem Moisés, um romance histórico, disse ele a Ernest Jones, mostra por que não publiquei esse trabalho e não vou publicá-lo. Não havia material histórico suficiente para tornar sua reconstrução confiável. E é demais lançar dúvidas sobre a história lendária judaico-nacional. Só provocaria um alvoroço inconveniente. Apenas umas poucas pessoas, Ana, Martim, Cris, leram alguma coisa. Mas, pelo menos, podia-se discutir Moisés. Quando pareceu que haveria a possibilidade de uma visita de Zeiger, então na Palestina, onde se sentia isolado e inquieto, Freud antecipou as boas conversas que mantiveram. Vamos esquecer toda essa miséria e toda a crítica, e vamos fantasiar sobre Moisés. A visita foi adiada por muito tempo, mas em 18 de agosto de 1936, a crônica de Freud registra Moisés com Arne Zeiger. O ano de 1936, agradável como foi para conversas com os amigos, também se revelou um período de repetições e fantasmas. Em 6 de maio, Freud completou 80 anos e repetiu-se o espetáculo que, em ocasiões anteriores, o irritara e o esgotara. Ele gostava do reconhecimento, mas seu simples aniversário, mesmo com um número redondo, como 80, era algo a ser suportado e não desfrutado. Olha, nisso aqui eu super me identifico, porque eu odeio aniversário. Ele parece que tem gente que ama, né? Ficar comemorando, tipo, muitos dias e tal. Gente, eu não suporto aniversário. É um terror. A visita de Zeig veio logo após ter sobrevivido às inevitáveis comemorações. Pelo menos, conseguiria impedir o plano bem-intencionado de Ernest Jones de lançar um livro de ensaios comemorativos. A situação psicanalítica, tal como a política, disse ele a Jones, era totalmente desfavorável a uma iniciativa tão festiva. Mas as congratulações com que Freud foi cumulado tinham de ser agradecidas, pelo menos com um cartão impresso. E ele teve de receber os distintos visitantes que foram à sua casa. Alguns deles, como Ludwig Biswanger e Marie Bonaparte, que diplomaticamente mantiveram-se à distância no dia 6 de maio para deixar Freud consigo mesmo e com a família. Foram muito bem-vindos. Outros foram obrigações estoicamente suportadas. Um mês depois, em 5 de junho, Martha Freud escreveu a uma sobrinha, Lili Freud Marlé.
Seu pobre tio tem labutado como um diarista para dar conta de apenas uma fração dos agradecimentos que deve. Entre as homenagens de aniversário, havia um refinado discurso de congratulações escrito por Stefan Zweig e Thomas Mann, assinado por 191 artistas e escritores. Ao agradecer Stefan Zweig, Freud observou: embora eu tenha sido excepcionalmente feliz em minha casa, com mulher e filhos, e especialmente com uma filha que satisfaz, em rara medida, todas as demandas de um pai, não consigo me reconciliar com a desgraça e o desamparo de estar velho, e antecipo a transição para não ser como uma espécie de anel. Thomas Mann também comemorou o 80º aniversário de Freud com uma conferência, Freud e o Futuro, que leu privadamente para os Freud na Bergasse 19, em 14 de junho. No final do mês veio a distinção que mais lhe agradou, ainda mais do que sua nomeação para a Sociedade Real de Medicina, a Sociedade Real ainda mais exclusiva, identificada para sempre com os nomes luminosos de Newton e Darwin, elegeu-o como membro correspondente. Poucos dias depois, comentou jubiloso numa carta a Jones a imensa honra que tinha recebido. Comparativamente, as honras esparsas e superficiais que os compatriotas de Freud podiam planejar para ele não passavam de um insulto deliberado. As realidades supremas que dominavam a vida de Freud, afora a ameaça do nazismo, eram a sua idade avançada e a saúde precária. Sou um velho, disse a Abel Schaldron, da biblioteca da Universidade Hebraica em Jerusalém. Obviamente, não tenho muito mais tempo para viver. Schaldron solicitara documentos de Freud, mas Freud tinha poucos a lhe oferecer. Tenho uma antipatia provavelmente injustificável por relíquias pessoais, autógrafos, coleções de espécimes manuscritos e tudo o que deriva deles. Isso chega a tal ponto que, por exemplo, mandei todos os meus manuscritos anteriores a 1905 para a cesta de lixo, entre eles o da interpretação dos sonhos. Que triste, né? A partir de então, tinha sido persuadido a guardar seus manuscritos, mas não gostava de se ocupar deles. Minha filha Ana Freud herdará meus livros e escritos. Aqui tem uma nota. No testamento que Freud assinou em 28 de julho de 38, autenticado em 1º de dezembro de 39, tendo como executores Martin, Ernst e Anna Freud, Freud se encarregou, de modo geral, equanimemente de sua viúva e filhas, mas deixou 300 libras à sua cunhada Mina, e legou a Ana suas antiguidades e livros sobre psicologia e psicanálise. Ana continuava a ser o que tinha sido por mais de uma década, o centro de sua vida. Ufanava-se dela e preocupava-se com ela, como fazia há anos. Minha Ana é muito boa e competente, disse orgulhoso a Arnold Zweig no final da primavera de 36. Mas a seguir aflorou novamente sua velha preocupação. Quando uma mulher apaixonada sublima quase totalmente sua sexualidade, seus elogios nunca eram suficientes. A coisa mais agradável perto de mim, escreveu a Huntington alguns meses depois, é o gosto de Ana pelo seu trabalho e seu progresso incontido. A respeito da esposa, ele dava notícias mais prosaicas. Ela estava muito bem. Em 14 de setembro de 36, ele e Martha Freud comemoraram suas bodas de ouro. Mas sua antiga paixão por Martha Bernays, disse Freud um pouco secamente a Marie Bonaparte, era agora a mais vaga das lembranças. Não foi realmente uma má solução do problema do casamento, e ainda hoje ela é meiga, saudável e ativa. Ao contrário de sua mulher, Freud, embora ativo, não era meigo nem saudável. Seus olhos continuavam tão
perscrutadores, como sempre, mas sua boca havia se transformado numa linha fina e apertada, levemente curvada para baixo, dando a impressão de um observador desiludido da humanidade, cuja forma predileta de humor era o humor negro. Em meados de julho de 36, o Dr. Pichler o operou novamente, como já tinha feito 2 vezes no mesmo ano, e encontrou uma recorrência do câncer. Freud, até uma semana depois, não se considerou livre da possibilidade de estar gravemente doente. Em dezembro, Pichler o operou mais uma vez, e no dia 24, Freud registrou, com seu jeito sucinto, Natal com dor. Apenas uma semana depois, aguardava-o um doloroso choque de tipo muito diferente. Pela última vez, William Fliss invadiu sua vida. Em 30 de dezembro de 36, Marie Bonaparte enviou a notícia de que um livreiro de Berlim, chamado Sal, tinha lhe oferecido as cartas de Freud a Fliss, bem como aqueles longos apontamentos onde Freud lutara para chegar à psicanálise durante os anos de 1890. A viúva de Fliss os vendera a ele, e Stahl estava pedindo 12.000 francos, cerca de $500, aqui tem uma nota. Ao escrever a Ernest Jones em meados dos anos 50, Marie Bonaparte informou a soma que pagara pelas cartas, 12.200 marcos alemães. O livreiro disse Marie Bonaparte a Freud, tinha recebido uma oferta dos Estados Unidos, mas queria manter a coleção na Europa. A princesa tinha examinado uma das cartas para confirmar a autenticidade. Afinal, disse a Freud, conheço sua letra. Freud ficou aterrado. Quando a viúva de Fliss pedir a Freud que lhe devolvesse as cartas do marido, logo depois da morte de Fliss, no final de 28, lembremos que Freud não conseguira encontrá-las. A correspondência entre ambos, disse agora a Marie Bonaparte, tinha sido a mais íntima que a senhora possa imaginar. Teria sido extremamente desagradável se caísse em mãos de estranhos. Ele se ofereceu para dividir o pagamento das cartas. Era claro que queria que fossem destruídas. Não quero que nenhuma delas chegue à atenção da assim chamada posteridade. Mas Stahl, homem de certa integridade, só venderia as cartas de Freud sob a condição de que não caísse nas mãos da família Freud, justamente por aquela razão. Evidentemente, não era segredo a paixão dos Freud pela privacidade, totalmente condizente com os burgueses oitocentistas que eram. Iniciou-se, então, um duelo amigável. De um lado, Freud ansioso em obter os documentos. De outro lado, a princesa igualmente ansiosa em preservá-los para a assim chamada posteridade. No começo de janeiro de 37, reproduziu a atitude de Freud em relação à viúva de Fliss. Ela reassegurou a Freud que, embora as cartas ainda se encontrassem na Alemanha, pelo menos não estavam mais nas mãos da bruxa. Declarou voluntariamente que não as leria, mas propôs depositá-las em alguma biblioteca segura, com a estipulação de que ficariam vedadas a todos durante 80 ou 100 anos após a sua morte. Talvez, argumentou ela, opondo-se a seu antigo analista, Freud não avaliasse sua própria grandeza. O senhor pertence à história do pensamento humano como Platão, digamos, ou Goethe. O quanto teríamos perdido se não tivéssemos as conversas de Eckermann com Goethe, ou se os diálogos platônicos tivessem sido destruídos apenas para proteger a reputação de Sócrates, o pederasta. Algo se perderia para a história da psicanálise, essa ciência nova e única, criação sua, que é mais importante até do que as ideias de Platão. Se essas cartas fossem destruídas apenas devido a algumas observações pessoais. Ela estava escrevendo dessa maneira,
garantiu a ele, porque eu o amo e o venero. Freud estava aliviado que, entre todos, fosse ela quem entrasse na posse de suas cartas à Fliss, mas recusou seus argumentos e comparações, tal como fizera 25 anos antes, quando Firenze insistira em compará-lo a Goethe. Com a natureza muito íntima do nosso relacionamento, essas cartas naturalmente se estendem sobre simplesmente tudo, escreveu ele. Incluíam tanto os assuntos profissionais quanto pessoais. Os profissionais incluíam todas as noções e desvios errados referentes à análise e germinação, e são, neste caso, também inteiramente pessoais. A princesa ouviu respeitosamente, mas não se convenceu. Em meados de fevereiro, a coleção estava em suas mãos, e pelo começo de março, ela estava em Viena, resistindo aos insistentes apelos pessoais de Freud. Ele, ainda com a esperança de que ela lhe permitisse queimar as cartas, concordou em permitir que ela as lesse. Marie Bonaparte não teve a reação que ele gostaria. Ela lhe indicou algumas das passagens mais notáveis, e a seguir, desafiando o homem que a amava e referenciava, agindo como verdadeira amiga do historiador, depositou as cartas no banco Rothschild, em Viena, um banco judeu que não era a escolha mais prudente. Mas, na época, a absorção da Áustria por Hitler ainda não parecia um desfecho inevitável. Aos 80 anos, Freud ainda era capaz de trabalhar, amar e odiar. No começo de 1937, ele voltou às questões da técnica analítica com uma sóbria disposição profissional. O longo artigo Análise Terminável e Interminável é sua exposição mais desencantada sobre a eficácia da psicanálise. Essa desolação não era nova. Freud nunca tinha sido um terapeuta entusiástico, mas agora, acentuando a força das pulsões inatas e a resistência da pulsão de morte e das deformações da personalidade à influência analítica, ele encontrou novas razões para atribuir o mais modesto alcance aos poderes curativos da psicanálise. Chegou a declarar que uma análise bem-sucedida não impede necessariamente a recorrência de uma neurose. Era como se, no artigo, Freud estivesse abandonando, ou pelo menos questionando, o objetivo terapêutico que havia exposto numa famosa formulação de poucos anos antes. A intenção da psicanálise, escrever a ele nas novas conferências introdutórias, é fortalecer o ego, torná-lo mais independente do superego, ampliar seu campo de percepção e expandir sua organização, de modo que possa se apropriar de novos elementos do id. Onde havia id, lá deverá haver ego. Tem algum livro que fala muito sobre isso. Eu acho que é o da Marion Minerva. Nossa, como que é o nome? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é desse aqui, ó. Para que serve uma análise? Vocês já leram? Alguém conhece? Não? Nesse livro, ela pega essa frase, né, nessa daqui, onde havia id, lá deve haver ego, e ela vai esmiuçando todo isso daqui, essa frase, e vai mostrando a aplicação cotidiana mesmo disso, o que o Freud quis dizer com essa frase. E aí ela vai trabalhando o livro todo em cima disso. É bem legal, bem interessante. Eu estou viciada em ler e indicar Maria Minerva, né? Mas, gente, ela é muito, muito boa. Vale a pena comprar toda essa série de livros dela. Essa é uma obra cultural muito parecida com a Drenagem do Zuiderzee. Agora, ele escrevia como se os ganhos do ego fossem, no máximo, temporários. Seria simples demais atribuir tal visão pessimista. Ela é, Flá. Eu não lembro como é que tá o user dela lá, mas acho que se jogar Marion Minerva,
dá para encontrar. Eu queria muito fazer o ateliê clínico dela, mas eu acho que ela não está mais fazendo, porque o ateliê clínico eram 4 encontros que ela fazia de discussão de caso, mas não era supervisão. Ela coloca que tem uma diferença, tal, e que era discussão de caso, e ela dava pela sociedade. Mas eu acho que ela não faz mais, porque eu já andei dando uma pesquisada, uma olhada e tal, e não vi nada. É Maria Minerva mesmo? Então, tá aqui no chat. Sigam lá que ela faz uma série de vídeos explicando sobre o conceito. Uma coisa que eu gosto muito dela é a ideia da articulação, né, da teoria com a prática. E eu acho que isso é uma das maiores dificuldades que os psicanalistas, de forma geral, têm, que é trazer os conceitos de uma forma sintetizada, assim, de uma maneira que a gente consiga evidenciar a aplicação daquilo no dia a dia, no cotidiano, nas coisas. Eu acho que a gente, às vezes, é muito de um lugar tipo, nossa, porque a psicanálise é muito difícil, tal, não dá para colocar ela no dia a dia. Pelo menos, não que não dá para colocar, porque em tudo a gente vê psicanálise, né? Mas de explicar para um leigo. Acho que é isso que eu quero dizer, sabe? A gente trata assim como se. É muito difícil explicar para um leigo. E aí a Marion faz isso. Nesse daqui, Notas à Aptidão à Felicidade, ela faz isso, ela explica os conceitos por meio de pequenos artigos, que ela caminha lá numa praia, e aí ela vai trazendo um recortezinho, hoje fui caminhar na praia e não tinha uma cerveja gelada, como que eu fiquei com isso? E aí ela explica um conceito psicanalítico a partir de um recorte muito simples do cotidiano. E quando ela termina, tu fala, meu, olha só, que facilidade de trazer algo tão complexo de uma forma tão natural. Ela é muito boa nisso. Acho que é difícil a gente encontrar autores que sejam bons nesse aspecto, assim. E ela é. Deixa eu ver aqui. Agora ele escrevia como se os ganhos do ego fossem, no máximo, temporários. Seria simples demais atribuir tal visão pessimista apenas ao espetáculo dos acontecimentos da época. Mas eles desempenharam seu papel. A política estiolava tudo. A análise terminável e interminável saiu em junho de 37. No mesmo mês, Freud ficou satisfeito em saber que sobrevivera a Alfred Adler. Numa viagem de conferências pela Inglaterra, Adler tinha sofrido um colapso numa rua em Aberdeen, devido a um ataque cardíaco fatal. Quando Arnold Zweig manifestou certa comiseração ao ser informado da morte de Adler, Freud reagiu de maneira dura. Ele tinha odiado Adler por mais de 25 anos, e Adler o odiara pelo mesmo tempo, de maneira igualmente declarada. Para um garoto judaico de um subúrbio vienense, replicou Freud, uma morte em Aberdeen, na Escócia, é uma carreira sem precedentes, e uma prova do quão longe ele tinha ido. Realmente, seus contemporâneos o recompensaram largamente pelos seus serviços, por contradizer a psicanálise, que tem uma nota. Em sua biografia, Jones reproduz essa parte da carta, mas engana-se em um ano na data, e traduz o termo de Freud por menino judeu. Não existe uma tradução inteiramente satisfatória para o termo, mas a solução de Jones dá o peso errado a ela. A referência de Freud a Adler é dura e maliciosa, mas de forma alguma tão desdenhosa ou intolerante quanto pode sugerir um menino judeu. Freud chegara ao ponto principal de um mal-estar na civilização, quando afirmou que não conseguia entender o ditame cristão do amor universal, e que, na verdade, muita gente o odiosa. A seu ver, entre os mais odiosos estavam aqueles que ele achava que o abandonaram e fizeram fortuna, aproveitando-se de uma audiência incomodada com a sua teoria da libido. Embora o falecimento de Adler tenha sido motivo de prazer, ou pelo menos não de dor, para Freud, outros lhe deram boas razões de pesar. Alguns de seus próximos não estavam passando bem ou envelhecendo graciosamente. A cunhada Mina Bernays, ainda uma das pessoas favoritas de Freud, estava seriamente enferma. Seus filhos, atingidos pela onda nazista, estavam em trânsito.
em busca de subsistência e lar permanente. Apenas a filha Ana se fortalecia. Qualquer prestígio que, de início, pudesse ter tomado de empréstimo ao nome e proteção do pai, tinha, havia muito tempo, cedido à autoridade que ela adquirira com seu próprio trabalho psicanalítico com crianças e com seus lúcidos artigos. Mas, infelizmente, Lô Andréia Salomé, amiga de pai e filha, morreu em fevereiro de 37, aos 75 anos. Uma morte tranquila em sua casinha em Gottingen. Freud soube da morte dela através dos jornais. Eu gostava muito dela, ponderou para Arnold Zeiger. Estranho dizer, sem nenhuma ponta de atração sexual. Ele a lembrou num necrológico breve, mas caloroso. Huntington escreveu da Palestina, expressou bem os sentimentos de Freud. A morte de Lowell parece tão estranhamente irreal. Ela nos parecia tão independente de qualquer tempo. A cara Lowell, ele sempre trocava, né, com ela. Parece que gostava mesmo. Embora preocupado com a vida pessoal, Freud não poderia ignorar a ameaça da Alemanha nazista. Ainda se aferrando à esperança, cada vez mais vã, de que poderia morrer na Áustria em relativa paz, experimentando de vez em quando algumas previsões otimistas injustificadas, Freud via desaparecerem suas ilusões sobre a manutenção da independência austríaca. Sua tranquilizadora recusa dissolvia-se perante as realidades inegáveis. O rearmamento alemão, a relutância ocidental em enfrentar Hitler. O que o deprimia não era apenas as suas perspectivas pessoais, mas as perspectivas para a psicanálise. Já no verão de 33, ele havia dito a Ernest Jones que estava quase preparado para ver que, na atual crise mundial, nossa organização também perecerá. Berlim está perdida, Budapeste desvalorizada com a perda de Firenze. É incerto para onde se dirige na América. 2 anos depois, em setembro de 35, ele insistiu com Arnold Zeiger que não adiasse seus planos de viagem à Europa. Viena não deve se tornar alemã antes de sua visita. O tom era de brincadeira, mas o sentido não. Zeiger ainda alimentava a ideia de que o regime nazista na Alemanha podia terminar, e que era parda se sucederia a uma monarquia encoberta com uma capa literal. Freud também continuava a nutrir fantasias, mas com uma convicção cada vez menor. Ainda em fevereiro de 36, ele manifestou a esperança de poder viver para ver a queda do regime nazista. Isso era resultado não tanto de incurável ingenuidade, mas dos indícios ambíguos, muitas vezes ininteligíveis, que os observadores políticos estavam captando tanto da direita como da esquerda. Ele não dispunha da inestimável vantagem da visão histórica retrospectiva. Em meados de 36, porém, Freud estava manifestando com maior frequência o tom mais árido possível. A aproximação da Áustria ao nacionalsocialismo parece incontrolável, escreveu Arnold Zeiger em junho. Todos os fados estão conspirando com a escória. Estou aguardando, com um pesar cada vez menor, que a cortina caia para mim. Menos de um ano depois, em março de 37, ele só via a catástrofe pela frente. Nossa situação política parece estar ficando cada vez mais carregada, disse a Ernest Jones. A penetração dos nazistas provavelmente não pode ser detida. As consequências para a análise também são funestas. Ele comparou a situação atual de Viena com seu transe em 1683, quando os turcos estiveram às suas portas. Mas naquele momento surgira auxílio. Agora, poucas esperanças havia. Mussolini, que até então protegera a Áustria dos alemães, pelo visto decidia dar-lhes carta branca. Eu gostaria de morar na Inglaterra, como Ernest, e viajar a Roma, como o senhor.
Escrevendo a Arnold Zeiger, ele se mostrava igualmente pressado. Tudo em torno está ficando cada vez mais sombrio, mais ameaçador, e a consciência da nossa impotência cada vez mais premente. 4 anos antes, ele ainda estivera disposto a render um modesto tributo a seus conterrâneos. Uma ditadura de direita, disse Ernest Jones, tornaria a vida difícil para os judeus. Mas a Liga das Nações intervia para impedir perseguições. E, além disso, o austríaco não gosta da brutalidade alemã. Agora, ele enxergava as coisas com uma lucidez impiedosa, pelo menos durante parte do tempo. O governo aqui, comentou em dezembro de 37, é diferente, mas as pessoas são a mesma. Em total uníssono com seus irmãos no Reich, na adoração do antissemitismo. Nossa garganta está sendo apertada com uma força cada vez maior, ainda que não estejamos sendo estrangulados. O entusiasmo com que os austríacos iriam saudar Hitler 3 meses depois não deve ter surpreendido de fato. A catástrofe da Áustria vinha se preparando havia muito, e durante algum tempo foi praticamente inevitável. Em julho de 1936, o chanceler Kurt von Schooning tinha empenhado seu governo num acordo com a Alemanha nazista, devidamente registrado na Crônica de Freud. O acordo incluía cláusulas secretas pelas quais o governo se comprometia a tolerar as operações do Partido Nazista Austríaco ilegal e a conduzir ao ministério alguns de seus líderes, como Arthur Seyss-Inquart. Assim, um nó para retomar a metáfora de Freud vinha se apertando havia algum tempo. Em fevereiro de 38, Hitler forçou Schuschnigg a nomear Seyss-Inquart como ministro da Segurança e do Interior. O cavalo de Troia estava instalado. Schuschnigg reagiu num gesto corajoso, mas inútil, convocando um plebiscito sobre a independência austríaca para o dia 13 de março. Por toda parte, as calçadas e muros estavam rabiscados com slogans pró-Schuschnigg. Para Freud, a crise foi uma demonstração final cujo resultado devastador era provável, mas ainda não totalmente certo. No momento, nosso governo, reto e corajoso à sua maneira, escreveu ele a Huntington em fevereiro de 38, mostrava-se mais enérgico do que nunca em afastar os nazistas. Mas não se arriscou a predizer que tal coragem iria manter os alemães fora da Áustria. No entanto, ele e sua família mantiveram a calma. Viena tem estado em pânico, disse Anna Freud a Ernest Jones em 20 de fevereiro, acrescentando: não estamos acompanhando o pânico. 2 dias depois, escrevendo ao filho de Ernest, Freud arriscou-se, hesitante, a duvidar de que a Áustria terminaria como a Alemanha. A Igreja Católica é muito forte e vai oferecer grande resistência. Além disso, nosso Schuschnigg é decente, corajoso e homem de caráter. Schuschnigg havia recebido um grupo de industriais judeus para lhes assegurar que os judeus aqui não têm nada a temer. Evidentemente, se fosse posto para fora do governo, ou se a invasão nazista se concretizasse de fato, todas as esperanças estariam liquidadas. Mas Freud ainda não tinha nenhuma vontade de escapar. Sua fuga só iria dar o sinal para a dissolução completa do grupo analítico. E esta era uma eventualidade que queria evitar. Não creio que a Áustria entregue a si mesma degenere no nazismo. Essa diferença em relação à Alemanha é, em geral, negligenciada. Pode-se ver quão frágil era a palhinha que Freud estava se agarrando, pelo fato de depositar suas esperanças minguantes num aliado extremamente improvável, a Igreja. Ainda será possível encontrar segurança na proteção da Igreja Católica? Perguntou a Marie Bonaparte
em 23 de fevereiro. Mas ele não acreditava realmente nisso. Quem sabe? Indagou em seu espanhol de escola. Criançada. Há algo de patético nessas últimas tentativas de autotranquilização. Freud enfrentara a situação antes com maior realismo. Os planos de Hitler para a absorção da Áustria ao Terceiro Reich continuavam inalterados. O plebiscito de Schüssling era um escudo de latão contra uma metralhadora. Os embaixadores da Alemanha informaram Berlim, falando de Londres e Roma, que a anexação da Áustria por Hitler não suscitaria nenhuma resistência. Schüssling foi forçado a cancelar o plebiscito. Em 11 de março, após um ultimato de Hitler, ele renunciou como chanceler, a favor de Seyss-Inquart. O veredito de Freud foi lacônico e preciso. Finis Austria. Na manhã seguinte, o novo premier austríaco, obedecendo às instruções de seus senhores em Berlim, convidou as tropas alemãs a atravessarem a fronteira. Vamos ver. Eu não vou começar a ler o outro, porque aí são mais 3 páginas, e aí não daria tempo da gente terminar, então a gente termina aqui. E aí, será que acabou semana que vem? Acabamos. Meu Deus, semana que vem acho que a gente acaba. Real oficial. Agora tá na hora de eu escolher logo se vai ser a interpretação dos sonhos ou as cartas do Fliss, né? Ai, tô na dúvida, não sei o que fazer. Eu queria tanto ler os dois. Dá um negocinho assim, né? Não tô preparada para ler a notícia dele morrendo. Ai, tem uma dorzinha no coração, né? E sem contar que, meu, foi muito difícil, né? O final da vida dele. Ele fala, assim, tudo com um tom meio de... Ele é engraçado, né? É, tipo, tá tudo... Ele é pessimista, mas ele é engraçado. Mas eu acho que todas as cirurgias que ele fez e tudo isso do Hitler e tal, deve ter sido muito difícil para ele. Até no Mal-Estar na Civilização, alguns textos que ele escreveu pós-guerra, você vê assim, quanto que ele é debochado, mas também pessimista, sabe? É um deboche, um pessimismo, e tipo, vamos lá, é isso aí mesmo. Mas eu acho que ele sofreu bastante. Interpretação, Val? Sei, porque eu acho que as cartas devem ser tão legais também, vocês não acham? Sei, Ah, deve ser legal, mas a interpretação vai ser mais legal, eu acho. mas eu acho que o único que eu tenho aqui da interpretação, deixa eu ver, é nessa daqui. Nossa, mas olha só, pouquinha coisa, né? Porque assim, são os 2 volumes inteiros, e eu só tenho o da Imago aqui, que não é a versão, assim, né, top das tops. Será que tem um livro que tenha tudo? O da Autêntica eu acho que não saiu, né? Só se tiver na Companhia das Letras. Tu também tem essa, Chay? Pode ser que a gente possa ler, então, a partir dessa daqui. Porque, assim, no final das contas, também não é uma grande diferença. Essa Ah, daí, eu tenho esse, Bru. Não sei, ele é da La Fonte. É parte 1 e parte 2. esse eu não conheço. Evelyn tem da La Fonte. É, então, eu não sei se é boa, se não é. Vocês gostam? Ou nunca leram? Então, eu li o comecinho, li até metade, eu acho, quando eu comecei a estudar. Aí, perdidona, né? Pois não foi. Beleza. É. O que tu acha, Chay? Quer falar? Eu escutei uma aula ontem, foi essa semana, da interpretação dos sonhos, então dava uma pincelada um pouquinho, assim, sabe? Então eu fiquei curiosa para saber o que tinha mais. Não, é legal, mas assim, ó, o primeira interpretações do sonho 1 tem 730 páginas também. Sim, né? Vamos passar mais um ano lendo só, só o livro. Vocês estão comigo nessa? É bom que já livro é angústia de ficar escolhendo o livro. É um livro para a vida inteira. É isso, tipo, vamos passar o ano inteiro estudando a interpretação de sonhos. Eu vou fazer assim, eu vou dar uma olhada nas traduções que tem,
E aí, vou ver se eu consigo escolher, então, uma que tenha as duas e já passo para vocês, porque aí a gente já acelera esse PDF. Ai, a Flá já tá lendo ele. Ai, gente, assim, vocês complicam aqui, ó. Fico tentando, né, que a gente possa agradar aí a todos, mas é difícil achar, né? Eu fiquei pensando, eu queria que fosse alguma coisa sobre a vida dele, mas não sabia o que. Se é difícil, porque acaba que são textos muito trabalhados, né? Então, não sei o que que eu faço ainda. Eu vou dar uma. Gabi também já lê. Eu vou agora na sexta-feira, que é um dia que eu tenho mais livre aqui, e aí eu vou dar uma olhada nos livros e tal, e eu mando para vocês então no grupo. Que aí ou a gente lê a interpretação dos sonhos direto, ou eu vou ver esse das cartas do Fliss. Na verdade, eu tenho vontade de ler todas as cartas que ele já mandou na vida dele, né? Porque eu acho que dá um acesso assim a ele de uma outra maneira. Mas vamos ver, a gente decide sem falta essa semana. Tá bom? Então, beijo, a gente se vê.